Olá, para você que ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para aqueles que estiverem chegando aqui agora, sentirem afinidade com a energia do canal, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem acharem conveniente, benéfico e válido. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do vídeo, há informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Então, além do trabalho que eu realizo aqui com as coletivas, também faço leitura na sua energia. Para quem tiver interesse e quiser aproveitar a oportunidade, na descrição do vídeo há o link para o contato direto comigo. Também há o link para que você possa se disponibilizar a fazer a doação para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que por conta das enchentes, das chuvas, estão passando por um momento de necessidade. Então, aqueles que quiserem fazer a doação e não souberem uma forma segura e apropriada de fazê-lo, aqui na descrição tem uma forma segura e apropriada. Também quero aproveitar a oportunidade para indicar o canal Exu e seus Encantos, ok, pessoal? Para quem for da religião de matriz africana, quem estiver pensando em ingressar e quem estiver até pensando em sair ou estiver recém-saído, enfim, para quem gostar desse assunto sobre espiritualidade, sobre entidades, guias, quem tiver dúvidas, podem entrar nesse link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link aqui do canal dele, tá? Para aproveitar a oportunidade. Ele também aceita, tá? Falar sobre temáticas, responder questões. Ele sempre está me respondendo lá, tá? Referente a alguma dúvida ou referente a uma curiosidade minha em relação a saber se ele tem uma concepção parecida com a minha em relação a determinado assunto. Então, quem gostar dessa temática pode procurá-lo, tá? Ele é uma pessoa que trabalha de uma maneira séria, trabalha de uma maneira humilde, repassa esse conhecimento de maneira natural, mas de maneira muito sábia, muito eloquente e com muito conhecimento, tá? Então, passado tudo isso para vocês, eu venho aqui com o Lenormand, a carta número 24, carta do coração. Vem com dois decks mais simplistas, né? Como eu sempre falo para vocês. Esse aqui eu trago porque geralmente algumas lâminas ele tem uma segunda possibilidade de análise. Então você pode retirar, né, essa segunda opção ou você pode manter, como é o meu caso. Essa lâmina aqui, muitas vezes ela vem com elementos para que você possa vir a interpretar e atribuir, acessar energias, acessar aquela imagem e de certa forma afetivamente ou até vai vir, né, na sua intuição formas para que você possa expandir a sua leitura. E aqui temos o deck que eu chamo de deck temático, o deck do Afrodite e Lenormand, né? Então, a carta do coração, obviamente, né, ela geralmente fala sobre aquilo que se sente, fala sobre sentimentos genuínos. Essa carta, principalmente, ela nos dá aquela ideia daquilo que lhe é caro ao coração, daquilo que é sagrado ou principalmente daquilo que é valioso para você emocionalmente falando, para o consulente, para quem você estiver tirando. Ou então, se o consulente estiver consultando sobre outra pessoa, automaticamente a gente pode atribuir também a essa pessoa, obviamente, né? Podemos falar, por exemplo, que o consulente ou então essa pessoa sobre a qual o consulente se consulta é alguém que tem muito sentimento e sente que o consulente é muito valoroso para ele. Um exemplo, tá? Que esse coração em chamas, ele nos dá a ideia de um sentimento ativo, tá? Com ação, dinamismo. Também tem a condição da paixão, tá? Um coração cheio de paixão. Então, automaticamente a gente fala sobre essa mensagem, tudo aquilo que atribui-se a sentimento. Não precisa ser só sentimento romântico, pessoal. Pode ser até mesmo um sentimento, seu coração que pulsa por algo que seja referente ao material, por exemplo. Um coração que pulsa referente à espiritualidade, em relação ao projeto. Então, o coração geralmente ele vai falar sobre a questão do sentimento. De todos os decks, né? De todas as lâminas, perdão, eu acredito que o coração é aquele que reflete uma mensagem mais sucinta, tá? Não tem muito aquilo de que para que você possa fugir. Então eu vou dar aqui um exemplo, tá? Vamos supor que se questiona, o consulente questiona se o relacionamento que ele tem tende a subir para mais um nível, né? Tende a galgar aí para um próximo passo. Vamos supor, tem um namoro, a pessoa quer saber se a pessoa pretende pedir em casamento.
estão ficando, como costumam dizer, e vai subir, vai evoluir para um romance, para um namoro, né? E aqui eu vejo que sim, as perspectivas são muitas, a pessoa possivelmente tende a querer, né, criar laços mais profundos, algo um pouco mais definitivo, por assim dizer. Nós temos aqui dois aspectos que consideram que o consulente pode ser alguém que é uma experiência rara, algo que nunca foi vivenciado por essa pessoa, ou pelo menos pode-se dizer que o consulente é muito valoroso ao coração dessa pessoa. Então a pessoa vê muito valor. Nós vemos aqui que nós temos duas pedras que falam também sobre a condição da longevidade. Então podemos falar sobre alguém que pretende não só ficar com o consulente, mas como manter isso de uma forma muito duradoura. É claro que os elementos e as circunstâncias podem mudar. Então aqui a gente não está garantindo para o consulente que ele vai ter uma relação definitiva, que nunca vai finalizar. Mas pelo menos hoje a intenção e o sentimento da pessoa para a qual se consulta, sobre a qual se consulta, realmente é de manter uma coisa mais estável, mais duradoura. Só um momento, gente. O gatinho pulou aqui e abriu a porta. Voltando aqui, pessoal. Perdão pela interrupção, mas esse gatinho não pode entrar aqui não, porque ele vai ser a destruição, né, das minhas toalhas, dos meus decks, das minhas esculturas, imagens, né? Porque ele é muito travesso, muito arteiro. Eu nunca vi um gatinho tão descoordenado, né? Então é ele subir em um ambiente, subir em um local e pode ter certeza que ele vai derrubar e vai quebrar alguma coisa. Então, infelizmente, né? Exceto essas duas que estão aqui dentro, que ficam aqui, não tem como deixar outro aqui não, porque senão, principalmente esse, vai ser prejuízo certo, né? Então, continuando aqui, se vocês ouvirem qualquer tipo de barulho, né, é ele pulando na porta e agora não vou interromper porque eu tranquei a chave. Anteriormente eu não tinha trancado, esqueci, né, desse detalhe, porque ele entra mesmo, tá? Ele fica carente, ele quer estar aqui. E aí, é como eu já falei em outro vídeo, eu pego ele no colo, chega 10 segundos ele já quer pular fora, porque é coisa de gato. Ele quer aquela coisa ali do momento, ele quer atenção. Ele é o rei, né? Ele quer ser adulado, ele quer ser idolatrado, mas ele não quer ficar ali por muito tempo sendo apertadinho, sendo abraçadinho, acariciado, não. Logo ele se cansa. Enfim, continuando aqui, como eu estava falando, com certeza nessa consideração nós temos uma análise de que, sim, a pessoa sobre a qual o consulente se consulta, realmente ela tem não só uma afinidade muito grande, mas como também uma conexão de coração e é algo que é muito válido para ele, o suficiente para que ele queira manter isso por muito tempo. Até um casório. Pode ser que isso não aconteça nesse momento, porque nós temos que lembrar, né, que os cristais, analisando essa representação aqui, eles demoram algum tempo para poder se sedimentar, para eles se criarem, mesmo na sua forma bruta. E depois eles passam por um processo de lapidação. Então, nós podemos falar sobre um contexto que existe a perspectiva de algo mais duradouro, mas precisa se lapidar. Uma relação que precisa ser construída, lapidada, para que depois dê esse próximo passo. Então, a perspectiva é que sim, consulente, né? A pessoa sobre a qual o consulente se consulta tem uma perspectiva, né? Um interesse em manter algo mais sólido. Mas não significa necessariamente que vai ser do dia para a noite. Porque se o consulente quiser saber sobre temporalidade, eu não leio temporalidade, tá? Mas nesse caso aqui, eu diria para vocês que eu interpretaria, como nós temos duas cartas que evidenciam essa condição, né, das pedras raras, pedras preciosas, e elas demoram algum tempo para se formar e também para serem lapidadas, automaticamente, então eu vejo que é todo um processo, vai demandar algum tempo. Então eu diria que é por um longo prazo, não seria para agora, tá? Agora, temporalidade, 2 anos, não gosto. Não gosto. Eu não gosto nem de dizer para o consulente se vai demorar muito ou não. Eu não gosto. Eu consigo enxergar isso nas cartas, mas eu não gosto. Até porque, pela minha experiência, por exemplo, eu vivenciei coisas que demoraram 3, 4 anos para se concretizar na minha vida. Tiradas coletivas, particulares, muitas vezes que eu nem queria que confirmasse determinados aspectos da minha vida, confirmaram e demoraram anos. Então, o consulente ele pode acabar ficando muito ansioso
e atrapalhar o próprio processo, atrasar as energias, enfim, né? O coração, para mim, ele também fala, aproveitando sobre o que eu disse, né? A energia. Nós podemos falar também sobre algo que tem muita energia, como eu já falei para vocês, sobre a pulsação, né? Então, se for alguma pergunta referente a sentimento, intensidade, a gente pode dizer que existe muita intensidade de energia naquele processo, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, porque eu vejo que esse vídeo ele vai ficar bem curto, tá? Porque é uma carta bem direta mesmo. Aqui é a carta dos livros com a carta do coração. Antes de fazer uma pergunta, eu já vejo que é referente a um sentimento que se esconde. Lembre-se que o tesouro, esse cristal que nós temos aqui, ele é um tesouro. Então, ele é algo guardado muitas vezes a 7 chaves. Tá vendo como que muitas vezes uma lâmina que tem algo, né, um simbolismo, ela pode te acrescentar várias possibilidades? O coração ele já é algo que reflete sobre o tesouro. É um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, do corpo humano, tá? Então ele por si só já é caracterizado como um tesouro, mas aqui algo a ser cuidado, né? E aqui eu vejo sendo potencializada essa energia do algo a ser cuidado, da condição do tesouro. Então essa pessoa por muitas vezes guarda 7 chaves desse sentimento. Existe muito sentimento, é algo muito real, muito sólido, mas por algum motivo nesse momento, o consulente ele pretende deixar em oculto, ou a pessoa sobre a qual o consulente se consulta deseja deixar em oculto. Pode ser um aconselhamento para que um sentimento ele fique em oculto nesse momento, para que algo que você esteja construindo esteja em oculto nesse momento, ou pode ser falando sobre o porquê que tal pessoa não revela para o consulente o que sente. Essa pessoa pretende deixar em oculto. Essa pessoa pretende analisar todo o processo, pretende analisar toda a história. Talvez a carta dos livros, que eu vou falar posteriormente, ela pode falar sobre perspectivas de estudo, né? Estudos, não só estudo propriamente dizendo, mas a pessoa estudar a trajetória da pessoa, o histórico da pessoa. Conhecer pessoas que possam, né, dar uma perspectiva de como o consulente é, por exemplo, para depois arriscar, revelar o seu compromisso. A pessoa estudando formas, perspectivas e ações para poder chegar ao coração, chegar à energia do consulente. A pessoa analisando todo um histórico, também analisando até mesmo nas redes sociais. Essa carta específica, para mim, ela não fala necessariamente sobre redes sociais, mas aqui me chama a atenção. A pessoa tentando avaliar tudo até mesmo que está no oculto, os pequenos gestos de consulente. Então, de certa forma, eu vejo aqui uma pessoa que talvez até procure saber sinais para ver se o coração de consulente está livre, se como um tesouro já não é algo guardado, algo que está sendo guardado por alguém, né? Então, existem múltiplas possibilidades de interpretação. Essa foi a interpretação que eu consigo fazer assim, de cara. Vocês sabem, vocês que já estão aqui no canal há algum tempo, sabem que muitas vezes eu interpreto de cara assim, sem ter uma temática definida. Então, seria isso, gente. De maneira geral, o coração ele funciona dessa forma. Fala sobre tudo que faz o seu coração pulsar. Fala sobre a maior parte das coisas que se refere a sentimentos que não precisam ser estritamente românticos. Tá? Existem muitas outras áreas que podem ser atribuídas ao coração, até mesmo trabalho, um plano, um horizonte, uma perspectiva, um projeto que você esteja pensando, você já esteja idealizando, ou já esteja até em curso de ação, pode atribuir ao coração, porque é algo que te encanta, algo que te afeta o coração, algo que faz o seu coração queimar, uma chama que se acende, tá? Em alguns aspectos, eu já vi pessoas considerando, tá, o coração como sendo a própria alma. Eu confesso que eu nunca tive essa experiência de sentir que o coração é a alma, algo mais voltado, tá, para a condição do espiritual, não. Pode ser que nós falemos sobre o amor, o afeto, tá, que existe entre um ser desencarnado e um encarnado, entre uma entidade, tá, um guia, um mentor e seu protegido, seu médium, seja como for. Mas, né, essa atribuição eu até costumo fazer durante a meditagem. Um afeto muito grande em relação a um mentor, um guia, que parte do médium para o guia, do guia para o médium, ou, né,
onde existe a reciprocidade. Obviamente, em maior parte é o que acontece. Mas a questão de considerar o coração como a própria alma, né? Não, não. Posso considerar até a essência, mas a alma, pelo menos até então, nunca aconteceu comigo. Enfim, gente, as considerações que eu tenho até o momento são essas. Como eu sempre falo, se eu ficasse falando muito do coração aqui, né? Se eu ficasse aqui ouvindo a minha intuição ou refletindo sobre as experiências que eu tive, eu falaria sobre muitas outras possibilidades. Mas geralmente o que a gente tem, né? Pelas nossas experiências, pela minha experiência, pelo menos é isso que eu acabei de apresentar anteriormente. Se você tiver algum tipo de aspecto ou análise em relação ao coração que você quiser apresentar aqui nos comentários como um meio de troca comigo, tá? Aqueles que estão iniciando, aqueles que já são antigos na cartomancia, mas querem experienciar a troca de conhecimento e se sentir à vontade, deixa nos comentários, tá? Eu ficarei muito grato com isso. Pode ser que eu venha até atribuir isso também, né? A minha forma de leitura, caso eu não tenha refletido no coração sobre o aspecto que você apresentar. E é isso, gente. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente. Espero que nos vejamos novamente por aqui. Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui.